Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Eu sou a Ana Carolina Carnelli, repórter multimídia da Rede Tribuna. E aqui você vai acompanhar uma série de entrevistas com professores que vão te ajudar a se preparar para o Enem 2025. Além disso, todas as terças e quintas, o jornal A Tribuna publica simulados, com questões de anos anteriores que vão te ajudar a se preparar nessa reta final. Essa dica pode te salvar na hora da prova de matemática do Enem. Quer saber qual é? Então vem comigo que hoje eu vou conversar com o professor Daniel Rojas, de matemática do Madam, que vai te dar dicas de ouro para se dar bem na prova. Daniel, bem-vindo. Obrigado, Carol. Qual que é essa dica de ouro que você dá para os seus alunos nessa reta final? Então, na reta final, né, cada momento a gente tem algumas dicas, algumas considerações, mas na reta final é principalmente fazer a revisão. Acredito que todos os professores, ou a maioria dos professores tenham falado isso, justamente para conhecer o estilo da prova, o estilo das questões, né? As questões do Enem são questões muito contextualizadas, com textos grandes, são questões que dependem muito da interpretação do aluno, às vezes questões que têm muitos dados, então ele tem que pegar essa agilidade para ler essas questões, né? Eu faço o Enem todo ano, né? A prova do Enem é de matemática e ciências humanas, da natureza, já é um calhamaço, assim, um livro, assim, né? Porque é uma prova bem extensa. E, então, assim, hoje a gente está falando aí de alguns dias para a prova, o aluno tem que estar totalmente focado em fazer as provas antigas e resolver questões e, assim, em um ponto ou outro, se precisar voltar para rever algum conteúdo, mas o principal é tá resolvendo bastante questão até a hora da prova. E o que os alunos podem esperar, no geral, da prova de matemática? Olha, a prova do Enem, a gente até tinha conversado já, como ela tem esse método de correção TRI, ela é uma prova que ela tem que seguir um padrão. Então, assim, realmente, eu faço o Enem desde 2014, eu realmente senti uma diferença ao longo dos anos, talvez que a prova tornou-se um pouco mais conteudista, assim, antigamente era talvez uma prova um pouco mais fácil, né? Mas o padrão dela não mudou, o estilo das questões, o tamanho das questões. Então, assim, existem conteúdos clássicos que vão cair, um terço da prova mais ou menos é uma prova de geometria, principalmente geometria plana e geometria espacial, então é cálculo de área e cálculo de volume, né? De figuras e sólidos, né, comuns que a gente estuda na escola, até os mais fáceis que tem até, né? Claro que o Enem nunca vai pedir exatamente o cálculo de uma área, de um losango, de uma coisa assim, mas ele sempre usa um artifício, né? Um pintor tá pintando uma casa, ou ele quer colocar azulejo numa parede, né? E aí ele vai cobrando esses conceitos de área, conceitos de volume, quer encher algum recipiente, enfim. Então o texto da prova é uma prova de geometria, o que é até bom, porque é um conteúdo realmente que os alunos estudam às vezes desde o fundamental, na verdade. O outro, um texto a gente pode botar para álgebra, e aí envolve questões de funções, e funções principalmente primeiro e segundo grau, e análise combinatória e probabilidade. Acho que nessas duas, análise combinatória e probabilidade, talvez recaiam as questões mais difíceis, ou pelo menos mais temidas pelos alunos. Não são talvez as mais difíceis, mas com certeza as mais temidas, porque são questões, às vezes, que fogem um pouco do escopo do que o aluno está acostumado, então ele tem que pensar um pouco mais, desenvolver um raciocínio talvez não tão padronizado. E o outro é o que a gente chama de matemática básica, que pode chamar de aritmética básica, que vai envolver muita questão de análise de fração, que frações são maiores, menores, às vezes são continhas básicas, análise de nomes de unidades, de casas decimais, transformações de base. Então, é o que o pessoal, assim, né, razão e proporção é o que o pessoal às vezes considera um pouco mais fácil, mas tem que tomar cuidado porque realmente é muita continha, né? A prova, ela tem um determinado tempo para você fazer, inclusive esse tempo aumentou da época que eu fazia. Então, quando eu comecei a fazer em 2014, eram 4 horas de prova. Né? Tudo bem que nem era essa sequência, era matemática, redação, linguagem e matemática, e no outro dia era ciências humanas e ciências da natureza. E depois isso foi mudado, era sábado e domingo, depois passaram para 2 domingos, enfim. Mas hoje a gente tem na prova de ciências, matemática e ciências da natureza um tempo maior, né, de 5 horas. Então, assim, é muito difícil. Eu mesmo faço a prova, é muito difícil terminar a prova de matemática toda em 2 horas, né? A gente sempre precisa um pouquinho mais de tempo ali, porque ela é uma prova extensa. Então, quanto melhor o aluno for de resolver contas básicas, né, que é multiplicação, divisão, melhor ele vai se dar nessa questão do tempo, porque
muitas questões envolvem mesmo a velocidade de fazer conta ali, porque ele às vezes vai ter que comparar alguma alternativa com outra, tal, enfim. Então, toma cuidado com o tempo também. Mas a prova, assim, dificilmente a gente vai pegar uma prova que foge muito do padrão. Pode ser que os alunos achem mais difícil, mais fácil. Às vezes vai ter uma questão de logaritmo, de exponencial, uma de trigonometria, que eles às vezes nunca viram na prova, mas é uma de 45, duas. Então, se pegar a grande massa das questões, é bem padronizado. Você pode dizer que esse é um bicho de 7 cabeças, que os alunos têm medo, assim, um logaritmo, uma coisa que normalmente não cai, mas que eles têm que levar, assim, pelo menos algum conhecimento? Bom, Carol, eu vou dar uma opinião aqui, até porque lá na escola, né, lá no Madão, é um pouco diferente como a gente trata isso aí. Em geral, os alunos às vezes ficam muito, por exemplo, aqui no estado a gente só tem uma federal, que é a UFES, e a única forma de ingresso nela é pelo Enem. Então, hoje a gente tem muitos alunos que estudam exclusivamente para a prova do Enem. E, às vezes, o fato dele estudar exclusivamente para a prova do Enem faz com que ele pense que ele tem que estudar só alguns conteúdos, porque outros não são tão cobrados. Então, aqui acaba que um aluno fala assim, nem todo ano cai logaritmo, quando cai uma questão, então ele negligencia essa matéria, e é claro que ele vai achar qualquer questão difícil, se ele não estudou nada de logaritmo, né? Então, assim, o que eu chamo a atenção dos nossos alunos, até porque a gente vê tudo, e porque nossos alunos fazem outros vestibulares fora do estado, então eles precisam disso também, quando cai uma questão de logaritmo, geralmente é uma questão de logaritmo básica, cobrando um conceito básico. Então, assim, se ele souber o mínimo de logaritmo, ele vai conseguir resolver, né? Então, o que eu falo com eles, cara, tenta saber o mínimo de cada coisa, né? Conceitos, a definição e algumas propriedades básicas, logaritmo, exponencial, alguma coisa de funções trigonométricas, alguma coisa de transformações trigonométricas, porque quando for cobrado, não vai ser com certeza uma questão de nível, né, que vai cobrar uma definição muito rodapé de livro que a gente diz. Então, eu acho que, assim, que o bicho de 7 cabeças está mais devido à forma que os alunos se preparam para a prova do Enem do que necessariamente a questão ser difícil ou fácil, tá? Então, já que caiu uma questão, eu não vou estudar nada, tem outras 44. Aí, realmente, se for cair uma questão que você não estudou nada, você vai achar a questão difícil, independente de como ela for, né? Essas 45 questões, elas são divididas em níveis de dificuldade? Existem questões mais fáceis e mais difíceis? O método TRI, né, que é a teoria de resposta ao item, todas as questões são testadas a priori, né? O que é o teste? Realmente, elas são aplicadas para outros alunos em outros momentos, e a partir daí a gente tem um gráfico de cada uma das funções. E a partir daí, esse gráfico, ele vai mostrar qual é a probabilidade de um aluno de tal nível de proficiência acertar tal questão. Então, por exemplo, eu como professor de matemática, provavelmente a probabilidade de eu acertar quase todas as questões lá é muito alta. Né? Mesmo a questão mais difícil da prova. Porque como meu nível de proficiência está lá em cima, está em 900 mais, então, né, uma questão difícil, o TRI entende que, mesmo assim, eu tenho uma probabilidade alta de acertá-la. Mas isso não é o comum para todo mundo, né? Então, o que a gente fala não é que as questões vêm divididas como fáceis, médias ou difíceis, né? É porque, como elas são testadas antes, existe uma probabilidade de cada aluno acertar. As questões fáceis, médias e difíceis, elas variam para cada aluno, porque depende da proficiência do aluno. Então, um aluno que tem uma média de 600 pontos, ele tem uma certa probabilidade de acertar algumas questões. Um aluno que tem uma nota de 800 pontos tem uma probabilidade de acertar outras questões. Por isso que, se eu for avaliar quais são as questões fáceis da prova para mim, e eu pegar um aluno muito abaixo de mim, quais são as questões fáceis da prova para ele, talvez dê divergências, né? Mas, no fundo, no montante geral, basicamente vão bater a maioria das questões. Eu brinco muito com os alunos que hoje se discute muito isso, né? Tem que fazer as mais fáceis, né? Tal. Mas o engraçado é que eu faço prova, né? Todo mundo faz prova desde que tá lá no primeira série do fundamental, né? E pai e mãe sempre falam o quê quando você vai sair de casa? Meu filho, boa prova, né? Primeiro você faz o que você sabe, né? Faz as fáceis. Ou seja, tem 40, 50 anos que todo mundo ouve isso. Parece que agora parece que é uma novidade. Quem vai começar uma prova fazendo as questões mais difíceis, né? Então, assim, não faz nem sentido isso. Então, é claro que todo mundo vai começar pelas questões que ele considera mais fáceis. O que acontece, às vezes, é o aluno querer fazer a prova de forma linear.
Lê a questão 1, lê a questão 2, aí fica preso numa questão. Né? São 90 questões. Eu sempre falo, gente, são 90. Enquanto você está preso lá, tem mais 88 te esperando lá, né? Então, sempre vai garimpando. O que eu falo garimpar? Sempre vai passando a prova toda. Você vai dando várias passagens na prova. Você dá uma passada, depois você volta da outra passada, né? Por exemplo, no dia de matemática e ciências da natureza, né? Eu não falo assim, por exemplo, não fica tentando fazer toda a prova de matemática. Porque na prova de matemática tem questões difíceis. Se você estiver tentando fazer, vou fazer toda a prova de matemática, depois eu vou de ciências da natureza. Você vai tentar fazer questões difíceis aqui, enquanto tem um monte de ciências da natureza fáceis. Então, você dá uma passada em matemática, vai para ciências da natureza, dá uma passada, e agora você volta, dá outra passada, e aí você vai fazendo isso. Então, elas são divididas em níveis de dificuldade, sim. Esse nível depende de cada aluno, mas, no fundo, o aluno não precisa saber nada disso, entender exatamente como é que funciona o método RI, é ele entender que ele tem que atacar as questões que ele se sente mais seguro para fazer no início, né? E a prova do Enem é uma prova que gosta de conversar muito com atualidades, né, e também interdisciplinar. Como que a prova de matemática, ela conversa com vários temas? Então, a prova de matemática, ela, às vezes, conversa com outras matérias, né? Geografia, pode ter alguma questão de escala, alguma questão de altitude, não sei, alguma coisa assim. Mas, assim, ela às vezes não está tão preocupada com isso, não. Ela traz muitas questões do cotidiano, né? Então, igual eu te contei o caso aqui, pintar não sei o quê, colocar azulejo não sei aonde, encher um silo, encher uma caixa d'água, tal. São muitas questões do cotidiano, mas não necessariamente vinculadas a outras matérias, tá? A gente não enxerga a prova de matemática igual, às vezes, uma prova de ciências humanas, que as questões de história, geografia, filosofia e sociologia, às vezes, elas estão meio linkadas. Então, às vezes, você sente na prova de ciências humanas que tem um tema principal ali da prova, sabe? Ou até na prova de linguagens. Às vezes, você sente que tem um tema principal também. Claro, essas provas são provas de humanas, tem mais chance disso ocorrer. Às vezes, você vê que o tema da redação tem muito a ver com algumas questões que na prova de linguagem e na prova de ciências humanas, né? Então, às vezes, você vê que tem algum tema um pouco mais abordado durante aquele ano, seja, sei lá, violência contra a mulher, aí vai falar a questão de gênero, questão... Então, assim, na matemática, infelizmente, né, às vezes é muito mais difícil fazer esses links. O que acontece muito, igual eu te falei, são questões, né, o Enem dificilmente ele vai determine a diagonal maior do losango. A pergunta vai ser, no final das contas, ele quer que você calcule isso, mas não vai ser feito assim. Dentro de um contexto. A diagonal maior de um losango vai ser a distância entre duas árvores numa praça de forma de... Entendeu? Então, basicamente é isso, né? E você falou sobre a questão de dificuldade, né? Um aluno que tem mais dificuldade vai achar questões mais difíceis. Como que um aluno, então, que tem mais dificuldade em matemática pode se preparar nessa reta final para a prova do Enem? Carol, sendo bem sincero, existem... como se diz, conselhos e conselhos que a gente pode dar. Porque existe um aluno que por exemplo, nosso aluno, nossa escola, que a maioria quer concorrer a cursos extremamente concorridos, como medicina. Sim. E aí esse cara ele tem que acertar mais de 40 questões na prova de matemática, ou perto disso. E existe realmente um aluno, às vezes, que quer fazer um curso, às vezes, um pouco menos concorrido, né? Então, de toda forma, o principal é o aluno estar fazendo provas antigas agora e revendo as matérias. O que me preocupa, às vezes, é o aluno que começou a estudar agora. Porque aí eu não sei nem se a revisão vai ser suficiente para isso. Claro, mesmo se o aluno falar assim, não, eu resolvi fazer o Enem hoje, o que eu faço? Eu vou falar com ele, faz prova antiga. Qualquer dica que você pegar para qualquer concurso público, a primeira coisa que a pessoa vai te falar é conheça a banca, né? Faz as provas, conheça a banca. Então, basicamente é isso. Mas é claro que, se o aluno começou a estudar menos tempo, ele vai ter muito mais dificuldade, né, na prova. Então, você falar, o que o aluno, né, se ele, a prova de matemática, ela tem um medo, o que o aluno deve fazer agora? Independente de qual momento que ele está, é fazer as provas antigas. Mas ele entender que se ele almeja, às vezes, alguma coisa mais difícil, né, talvez ele não vai conseguir naquele ano, mas ele já vai entender como é que é a prova e ele vai se planejar melhor para o ano que vem para ele começar a estudar realmente desde o início do ano, né? Até porque a matemática ela é bem extensa de conteúdo e às vezes é uma pessoa que às vezes não teve uma base tão forte no seu fundamental ou mesmo no seu ensino médio, né? Então ela vai ter que meio que rever quase tudo praticamente, né? Para finalizar, o que o aluno não pode deixar de revisar nessa reta final?
Bom, como eu disse, né, a geometria vai estar lá na prova, vai ter alguns cálculos de áreas e volumes, né? Função do primeiro grau e função do segundo grau, análise combinatória e probabilidade, são questões que vão estar lá também. Função do segundo grau que a gente fala é cálculo de parábola, né? O máximo, o mínimo, né? Quantos pacotes, quantas blusas devem ser vendidas, ou qual o preço mínimo para ter o maior lucro, né? Que basicamente todo aluno que vai fazer a prova do Enem sabe que vai encontrar isso. E a parte de aritmética não tem, é mais a parte de contas mesmo. O que a gente fala é ficar fazendo muita questão, porque quanto mais questões você fizer, mais você vai treinando a própria conta. Então, né, repetindo a geometria, áreas e volumes, função do primeiro grau e do segundo grau, análise combinatória e probabilidade, e aí pode ver talvez umas sequências numéricas, como progressão aritmética, que costuma aparecer, né? Se ele quiser revisar, né? Porque se a gente pensa em um aluno que ele tem que acertar mais de 40 questões, eu até brinco na sala, são 45. Se ele tem que acertar mais de 40, é porque ele tem direito a errar 5, né? Então, às vezes, ele não vai ter direito de errar essa de logaritmo, por exemplo. Então, esse aluno, por exemplo, ele não pode negligenciar todas as matérias. Então, às vezes, por exemplo, se é um aluno desse tipo, a gente fala, cara, dá uma olhadinha, porque se cair alguma coisa de logaritmo, é bom você saber que pode ser uma questão fácil. Então, depende muito do aluno. Mas o escopo maior é esse que eu acabei de falar, né? Só geometria, função do primeiro grau, função do segundo grau, PA, análise combinatória, probabilidade, isso aí eu já estou falando já de 45, deve estar falando de mais de 30 questões, né? E a parte de aritmética, com certeza. E aí depois vem uma coisa ou outra que às vezes foge um pouco do padrão da prova, né? E tem alguma outra dica que você gostaria de deixar? Eu acho que, assim, para qualquer prova e qualquer concurso, né? Chega num momento que o estudo já não é um fator predominante, né? É mais a preparação psicológica, tá? Então, principalmente para alunos que a gente tem lá na escola, que na escola a gente tem o pré-vestibular, ou seja, são alunos que já terminaram o ensino médio, já tentaram fazer pelo menos uma vez a prova e não foram aprovados. Então, esses alunos têm uma pressão ainda maior, né, para conseguir sua aprovação. Então, assim, tentar trabalhar com o seu emocional mesmo. Principalmente, né, porque eu sei que a ansiedade vai aumentar, tal, né, vai ser mais difícil de dormir, vai ficar, a alimentação pode desregular, enfim, tentar controlar isso, né, a atividade física ajuda bastante, mas ele falar para si mesmo que ele é capaz. Então, a confiança faz muita diferença na hora da prova, porque o que a gente fala lá com nossos alunos é que não vai ter nada lá na prova que ele não saiba fazer. Não necessariamente que ele acerte todas as questões, pode ser que ele deve errar alguma questão, mas ele sabe fazer. Então, ele chegar com essa confiança faz muita diferença mesmo, sabe? Porque até mesmo na hora da prova, no início, ali, aquela adrenalina ali, quanto mais rápido aquela adrenalina baixar, mais rápido o coração dele parar de estar acelerado, mais rápido ele vai começar a desenvolver melhor seu raciocínio. Né? Quanto mais tempo ele ficar nervoso, agitado, não sei o quê, mais tempo ele vai estar gastando sem estar fazendo uma boa prova. Então, minha segunda dica, eu acho que é mais geral, né? É controlar realmente o lado emocional e tentar falar para si mesmo, olha, eu fiz tudo que eu podia, estudei o máximo que eu pude durante o ano e eu vou dar meu melhor agora na prova. O resultado é consequência. O mais importante é você dar seu melhor na hora da prova, né? Eu falo isso até no jogo de futebol, você pensar, né? Nem todo mundo ganha, só tem um ganhador, né? Mas o importante é, mesmo segundo lugar, terceiro lugar, ter dado o melhor. Se ele deu o seu melhor e ainda não foi suficiente, tudo bem, mas foi o seu melhor, vamos recorrigir a rota e tentar de novo. Mas o importante é sair da prova assim, pô, fiz tudo que eu podia. E aí o resultado é consequência. É isso então. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Carol. Obrigado. Gostou desse conteúdo? No portal Tribuna Online e no nosso canal do YouTube tem muito mais. Então deixa aqui embaixo o seu joinha e compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa dessas dicas para se dar bem no Enem.